Genival Bento. Queridos, quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Quero pedir que abram as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 4. Tendo em vista que o propósito é renovo e hoje é um culto de gratidão a Deus por parte das senhoras, eu quero tomar esse texto para trazer-lhes uma mensagem estimulativa. Capítulo 4, versículo 14, há um reconhecimento. Ruth 4, 14, diz o seguinte: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador, ou renovador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém? Quero tornar os vossos assentos. Eu quero de coração agradecer ao pastor Tiago, com a sua muito digna esposa, pelo convite, o carinho, e em nome deles agradecer a todos os demais obreiros, as respectivas irmãs e a toda a igreja. Deus continue vos abençoando, amados. Queridos, antes de ministrar, também agradecer a Carlita, Ana Carla, que Deus te abençoe, filha, muito obrigado. E presbítero Adelso, sua muito digna esposa, irmã Nilza, o Eliseu, todas essas pessoas que têm estado mais próximas me conduzindo, que Deus recompense-os. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, para me basear no tema proposto. Não quero me ater no contexto, e que poderia até fazê-lo, de quando Paulo escreve a um grupo de gentios, estimulando-os a não desistir. Mas está no meu coração falar-lhes acerca da proposta temática que é renovo. E os irmãos vão te convir que a palavra renovo, ela só vem para algo que era novo, e por algum motivo, alguma colisão, deteriorou-se e precisa ser renovado. Eu costumo dizer que a palavra renovo é como você constrói uma casa, um apartamento, ou compra um carro, um objeto novo, e chama a atenção. Quando você compra uma casa ou constrói, que pinta e está bonitinha na rua, todo mundo que passa olha, porque ela chama a atenção. E isso aplicado a todos os demais objetos. Mas com o passar do tempo, o vento, a chuva, o sol, deteriora. E aquilo que era novo perdeu o brilho e já não se chama mais a atenção. Então as pessoas que olhavam, agora nem percebem mais, porque ficou comum. Mas aí você acorda e diz: eu vou dar uma renovada. E você vai reformar, vai investir, e quanto mais mexe, mais aparece. Mas você chega ao patamar de que renovou, e daqui a pouco está novo de novo na rua, aquela casa, e agora todo mundo que passava e não olhava vai ter que torcer o pescoço. E vai olhar porque houve um renovo. Então, com base nisto, neste texto, nesta proposta, eu quero trazer-lhes esta mensagem estimulativa, por demais conhecida,
mas é o que está no meu coração, os irmãos conhecem, pregam, leem, cantam. Mas quando nós observamos a lição e o estímulo de recomeçar, com base nesta história, neste livro, o próprio autor, o próprio livro já mostra este contexto, tendo em vista que ele tem chamado a atenção de muitos anos e séculos atrás, por parte de pessoas eruditas, biógrafos, porque um livro tão pequeno, composto de 4 capítulos e cerca de 85 versículos, ele chamou tanto a atenção, e porque ele deveria estar incluso, ou melhor, estar colocado no próprio livro que o antecede, que é o livro dos Juízes. Se os irmãos observarem, esta história se tornou um relevante de recomeço e gratidão tão grande em Israel, que em todas as festas da primícia ela era contada. Em todas as festas que comemorava o renovo da colheita, ela era falada. E o que mais impactou é porque quem protagoniza a história é uma estrangeira, é uma moabita. Quando nós observamos o contexto, veja que a Bíblia começa dizendo, o livro, que nos dias que os juízes julgavam a terra, houve uma decadência. Ou seja, quando nós observamos o contexto histórico, era um momento deste povo desfrutar do melhor de Deus. Pois a Bíblia fala que desde que Deus fez a promessa a Abraão, que iria o colocar em uma terra prometida, que manava leite e mel, os irmãos percebam que por anos, tanto Abraão e a sua descendência, Jacó, Isaac, Jacó, como também Moisés, José e todas as 6 gerações viveram com base nesta promessa. E com o passar do tempo, com o advento de Josué, aprove Deus cumprir e colocar o povo na terra prometida. O que aconteceu é que quando este povo entra na terra prometida, a Bíblia mostra que este povo esquece. Porque quando diz o livro dos Juízes, capítulo 2, que enquanto Josué viveu, e também os anciões, esta geração servia a Deus. No versículo 10 do capítulo 2 de Juízes, diz que quando morreu Josué e os anciões, a nova geração não levou em conta os milagres. Diz o texto, esta nova geração, não conhecendo a Deus, nem os seus feitos, abandonou a Senhor. Esta nova geração quis viver conforme a sua própria ideologia, esquecendo-se da história, esquecendo dos feitos. Então surge agora uma geração que, se nós olharmos nas entrelinhas e na tradição, era impossível literalmente esta geração esquecer, porque a tradição dizia que era o pai passava para o filho a história, quem era Deus. Então, humanamente, era impossível eles esquecerem do que Deus fez e quem era o Deus de Israel. Mas preste atenção que dentro das entrelinhas se percebe que esta nova geração não levou em conta, não deu valor à história e nem àqueles que passaram antes. E agora começaram a viver como queria, e o texto diz, cada um começou a andar e fazer o que queria. Então, quando esta nova geração esquece o passado, esquece a história, os irmãos hão de convir, com base neste contexto, entre parênteses, se nós fizermos uma retrospectiva de um passado recente e de um presente, queira que não, a gente sente a diferença. O que diz a nossa história assembleana?
Quais eram as armas que a gente trazia para os nossos cultos? Haviam 3 armas poderosas: Bíblia, harpa e lenço. A gente chegava e entrava na igreja, e olhe que eu ainda peguei, eu sou de 92 na fé, e principalmente uma geração que foi antes. E às vezes você entrava na igreja, não precisava muita coisa. No período de oração, o pastor tinha dificuldade para levantar a igreja, porque todos estavam de joelho. Quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti, o joelho doía, gente. Novo convertido, olhava para um lado, olhava para o outro, queria me levantar, mas os irmãos só orando, só falando em língua, só cantando, chorando, e eu digo, mas se eu me levantar vai fazer vergonha. Então eu aprendi a ficar de joelho. E muitas vezes a gente chegava num culto, tinha irmãs, e principalmente em festa, que elas vinham com 2 lenços. Você via a Bíblia, a harpa e 2 lenços. Você dizia, ela hoje vai se quebrar. Ela hoje vai jogar tudo para fora. Isso é história. Mas você vê, precisava muita coisa. Jesus batizava ali, batizava lá, sem movimento, sem forró, sem hip hop. Até no hino da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Era a realidade. Crianças mortas na igreja, os não crentes entravam, o pastor só dizia, igreja, vamos orar. Com 5 minutos, o cadáver era ressuscitado e a mãe já se convertia, a família toda, e saía todo mundo. Era comum. Hoje, quando Jesus batiza num culto, é um assusto, se assusta. Isso era fichinha, gente. Então, esta geração em apressa se esqueceu. E começou a viver do jeito que queria. Adorando os outros deuses. E diz o texto, esquecendo-se de Deus. Aí, quando acharam que era alguma coisa, aí Deus usa o elemento chamado fome. E o escritor diz que a fome atinge todo o Israel. Quando a fome atinge todo Israel, a Bíblia diz que agora até Belém foi atingida, terra de Noemi. Então, quando a crise bateu, a inexperiência e o egoísmo de Elimeleque, o pai da família, não resistiu. Veja que ele vinha de uma geração acostumada com a prova. Mas quando a geração quis viver o jeito que quis, quando a fome bateu em Belém, o aperto de Deus, o arroxo de Deus, para mostrar ao povo quem é que mandava e quem era Deus, ele fugiu, pegou a família e migra para Moabe. Se você observar, ele cruza as fronteiras. Ele sai de Belém, pastor Abner, cantor Abner, que era a casa de pão, e vai para Moabe, que era uma terra estrangeira e destruída. Se você ler, salvo engano, Deuteronômio 23, você vai ver que Deus disse a Moisés, quando Deus faz uma seleção de um povo excluído, Deus diz que não poderia participar das reuniões, das assembleias do Senhor, os moabitas, os amonitas. Eles eram excluídos de entrar em reuniões que o nome fosse Deus. Então ele, no meio da prova, querendo viver como queria, não suportou, não quis esperar o processo. Ele abriu, pegou a família e cruzou para Moabe, porque ouviu dizer que lá estava melhor do que na terra de Israel. Não é muitas vezes que acontece? A gente se acha, a gente não reflete, e quando vem um aperto, é como hoje, vou mudar de igreja, vou mudar de ministério, e até desiste de ser crente. Então ele pegou a família e migrou para Moabe. Lá vai estar melhor do que aqui. Gente, é melhor suportar 1 ano na prova, ralando, chorando, aonde Deus está, do que sair para prosperar. E tudo parece bênção, aonde não existe Deus.
Vale a pena derramar lágrima e esperar em Deus. Veja que a Bíblia diz que quando tudo parecia que ia dar certo, a morte vem e leva Elimeleque fora da terra da promessa. Ele perde a história, ele sai da história, longe de Deus, longe de Israel, em uma terra excluída. Então a Bíblia diz que agora ficou Noemi, a mulher. Uma mulher fica com os 2 filhos, longe de Israel, não tinha força para voltar. Os 2 filhos agora casam-se com 2 mulheres, moças moabitas, e parece que vai tudo bem. Aí a Bíblia diz que no final, ao cabo de 10 anos, morrem os 2, Malom e Quilion morrem. Aí o escritor diz, ficou desamparada de filhos e de marido Noemi. É aqui que eu quero falar para você, mulher e igreja. Veja que o termo do escritor é ficou desamparada. Se você olhar o contexto, a palavra desamparada não precisa dizer mais nada. Não tem amigos, não tem ombros para chorar, não tem quem ajude, está largada. E principalmente na cultura, que a mulher era produto de 2ª categoria, só servia para proliferar e nada mais. Se uma mulher com marido já não era essas coisas, e sem marido era um descarte. Aleluia. Mas sempre existiu na mulher algo que eu aprendi por conta de um congresso. Eu nunca tinha visto, mas eu fui convidado para pregar em um círculo de oração. Cerca de 8, 7 mil mulheres. De 8 até 11 horas da noite é madeira. E aí eu fui pesquisar para falar sobre o tema que me propuseram. E foi quando me deparei com a mulher. E aí eu questionei Deus, aonde a mulher encontra tanta força para recomeçar quando tudo parece perdido? Porque eu ia para a Bíblia, aonde eu ia, eu via homens se matando, mas mulher, quando tem avivamento, ela está lá, quando tem crise, ela está lá, e ela dificilmente se entrega. Aí eu fui para a psicologia me disse, é complexo. Isso já está na fabricação dela, já vieram assim. Eu fui para a psicologia, debrucei, meu Deus, aonde é que está tanto poder? Como é que a mulher é assim? A psiquiatria me disse, vai ficar doido e não vai entender. Aí eu procurei meu pastor, ele disse, é fácil, Bento. Veja o que é que a Bíblia diz, a gente, homem, foi feito do pó. Por isso que a gente desiste fácil, mas a mulher foi feita do osso, então é mais dura de se quebrar. Agora uma mulher ficou desamparada. A lógica era desistir. Ela tinha história, ela era crente. Mas como ela não tinha vontade própria, o marido a levou para terras estrangeiras. E agora a Bíblia diz que sobraram 3 mulheres. Noemi, Ruth e Orfa. E qual era o problema, pastor? A lógica nos mostra que para ela desistir era mais fácil. Porque se ela resolvesse ficar em Moabe, ela não ia sofrer tanto. Mas ela ia morrer sem história, sem renovo. Porque se ela ficasse em Moabe, não tinha que dar a cara para bater a ninguém. Porque para voltar, para recomeçar, ela tinha que voltar para onde tudo começou, tinha que voltar para Belém. Mas o problema é que em Belém a notícia chegou primeiro. As mulheres de Belém já souberam, sabe quem é que está desamparada? Sabe quem está na miséria? Sabe quem está sem nada? Sabe quem está sem nada? A notícia chegou lá, Noemi. Porque para anunciar, para compartilhar os nossos sucessos, poucos fazem isso. Mas para publicar os nossos erros, as nossas decepções, os nossos fracassos, não precisa pedir, as pessoas fazem questão de publicar. Então a notícia já tinha chegado lá. Sabe quem está
para morrer, acabada. Noemi, então para voltar ia ter que dar a cara para bater. E isso não era fácil, gente. Foi por isso que Davi escolheu o sacrifício, o sofrimento nas mãos de Deus e não do homem. Porque você ter que se baixar diante do homem não é fácil. Então agora ela tinha que tomar uma decisão. Ou ficar tranquila, morrer, desamparada, e acabar a sua história. Ou dar a cara para bater, acreditar em um Deus que renova e voltar para Belém. Ela só tinha duas alternativas: ou ficar sem ser renovada, acabar a história, ou acreditar em um Deus que não desiste de nós, e um Deus que renova quando ninguém vê mais possibilidade, e voltar para Belém. Aí eu acho bonito que no capítulo 1, versículo 5 por diante, o escritor diz que ela tomou uma decisão: vou voltar. Talvez alguém tenha dito: mas vão bater em você, vai ser difícil. Mas eu vou acreditar num Deus de renovo. Ele vai me renovar. Ele vai mudar a minha história. Ele vai me dar uma nova história. E a Bíblia diz que com base nisso ela levanta, pega as duas noras e faz caminho para Belém. O que impactou-me é que quando ela vai voltando, a ficha cai. Ela está voltando o quê? Com duas descartadas, com duas excluídas. Porque pela lei de Moisés, Orfa e Ruth não podia, eram moabitas. E todos os moabitas eram excluídos das assembleias do Senhor. Então ela para e diz: minha filha, eu estou incapaz. Eu já estou velha. Não vai ser fácil. Eu vou recomeçar. Eu só tenho a esperança em Deus, mais ninguém. E eu não tenho mais força para dar filho a vocês. Então voltem. Estejam desabrigados dos vossos compromissos. Voltem para o vosso povo. Voltem para os vossos pais. Veja que a proposta foi tão dolorida que houve uma comoção. Elas viviam juntas há mais de 10 anos, gente. Então a separação machucou. Já começou aqui. Se você quer recomeçar, filho, vai ter que doer alguma coisa. Não existe renovação sem lágrimas. Não existe renovação sem choro e sem dor. Lembra que eu disse que para você renovar uma casa, você vai ter que mexer em alguma coisa, e quanto mais mexe, mais aparece. Então é assim que Deus faz. Se é para renovar, deixa Deus mexer. Mesmo que dor, mas vai mexer, mas no final vai ficar renovado. A dor foi tão grande que elas se abraçam. Ana está por aqui, me ajuda aqui. Elas se abraçam e começam a chorar. O choro foi tão grande que a Bíblia diz que elas desistem uma da outra. Orfa, em lágrimas, larga, beija a sogra, despede-se e vai embora. Mas Ruth não voltou, gente. A Bíblia diz que a mesma proposta de Orfa era de Ruth, mas ela emburrou, como diz o nordestino, ela empacou como jumento, baixou a cabeça e não saía do lugar. Veja que a Bíblia diz que a sogra insistia, persistia: volta, eu não tenho o que te dar, não tenho o que fazer. Mas ela baixou a cabeça, a sogra insistia: eu vou voltar sem nada, eu só estou esperando em Deus, não tenho onde comer, não tenho onde dormir, eu não sei o que fazer, por isso que eu não posso te levar, volta. Ela levanta a cabeça em lágrimas e diz: não insista para eu te deixar. Aonde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. E outra coisa que não seja a morte vai me separar de você. Sabe o que eu aprendi aqui? É que quando o inferno pensa que levou tudo, quando o inferno pensa que não há mais possibilidade da gente recomeçar, de ter renovo,
ele esquece que Deus sempre deixa alguma coisa funcionando. Deus não deixa o Satanás destruir tudo, gente. Deus não deixa ele levar tudo. Deus sempre preserva alguma coisa para renovar, para recomeçar, para não perder a gente. Todas as circunstâncias diziam: acabou. Mas Deus deixou uma excluída, gente, para renovar uma crente. Eu lembro, eu li uma história missionária que marcou a minha vida e compartilho. Diz a história que um missionário na região do Tibete foi pressionado a sair, ou morreria, ou iam matar ele. E ele não tinha outra alternativa, só que ele fugisse, se ele saísse da terra, era quase que impossível, porque a neve era muita, caía muita nevasca. Mas se ele ficasse, iam matar ele. Então ele teve que tomar a decisão, sair e enfrentar a neve, mesmo quase que impossível transpor. A história diz que quando ele, com a mochila na mão, nas costas, andando na neve, a hipotermia era muito provável para morrer congelado. Quando ele anda alguns metros, alguns quilômetros, ele vê um homem já caído, sem força, coberto pela neve. Aquele homem estava nos últimos suspiros. Aí o coração dele disse: aproveita, faz um amigo. A razão disse: não ajuda, senão tu vai morrer mais rápido, vai perder forças. Então o coração venceu, ele se agachou. Diz a história que quando ele se agachou, tirou a neve de cima do homem, pegou o homem e foi ajudar, e levantou o homem e pôs o homem no ombro. Agora, se já era difícil, sim, com o peso que tinha, sobreviver, agora ficou mais difícil. Porque com o homem nas costas, o peso era maior. Isso quer dizer que ele se enfiava mais na neve. E como se enfiava mais, precisava de mais força para dar outro passo. E isso exigia força, gasto. E assim ele foi. Só que quanto mais ele se esforçava, mais transpirava. E o suor que ele suou ia aquecendo o homem. A quentura forçada do seu corpo ia tirando a hipotermia do homem nas costas. Mas chegou uma hora que ele perdeu as forças. E os joelhos não saíram mais do lugar. As pernas não teve mais força de subir. E ele caiu na neve com o homem nas costas, sem forças. Agora, quando ele caiu, e o homem caiu por cima, ele com a cara na neve, a probabilidade era: morreu. Mas o suor que ele transpirou aqueceu o homem. Quando ele caiu, o homem que vinha nas costas ficou de pé. Olhou para ele e disse: agora quem vai te carregar sou eu. Colocou ele no ombro e os dois saíram do outro lado. Então diga para quem está ao seu lado: vem buscar renovo. Saiba de uma coisa: você não está só. Tem um adorador que vai ser renovado com você nesse dia. Elas voltaram. Veja o caos. Quando elas voltaram, que chegaram em Belém, como eu disse que a notícia tinha chegado primeiro, a Bíblia diz que as mulheres, veja que na chegada, as mulheres começaram a deturpar em um bom sentido. Não é Noemi, não é ela. Entre linhas, dá para perceber. Tadinha. Quem era ela? Está acabada. Tem jeito mais não. Noemi, é você mesmo. Não me chame de Noemi. Até ela, gente. Viu a situação? Não me chame de Noemi, que quer dizer agradável. Porque quando eu saí dessa terra, eu ainda saí com as mãos cheias.
Mas agora eu estou voltando sem nada. Eu estou voltando acabada. E o texto termina: e assim voltou Noemi para Belém. Acabada, deteriorada, arrasada, sem probabilidade de recomeçar e de ser renovada. Veja que quando você começa o capítulo 2, o capítulo 2 mostra uma crise que nem comida tinham para comer. Era a colheita da cevada, era o período de colheita, mas a colheita era de cevada. Eu sei que aqui tem um bom número de nordestinos, e eles sabem o que eu estou dizendo. Quando eu falo de campo, de colheita, a cevada era uma comida dura, não era diferente do trigo, como ainda é. A cevada era comida para ração de animais e para pobres que não tinham o que comer. Veja que no capítulo 2, como Noemi já era mais velha, mas Deus queria renová-la. Aí Deus deixa uma estrangeira. E a estrangeira vai a ela e diz: deixa-me ir pedir esmola. O texto original é isso aqui, gente. Deixa eu ir de porta em porta, nos campos dos fazendeiros. Talvez alguém tenha misericórdia de mim, deixe recolher, recatar, rebuscar alguns grãos de cevadas. E a coisa estava tão feia que ela diz: vai, minha filha, vai. E Ruth diz: eu vou rogar a cada um. Você sabe o que é rogar no nosso vocabulário? Claro que sim. É pedir insistentemente com humildade. É aquelas pessoas que chegam na porta da gente, e principalmente vocês mulheres entendem mais do que nós homens, e você vê a companhia, ou vê a batida, e você ouve lá de fora: me dá uma ajuda. E na maioria a gente costuma dizer: tem hoje não, passou outro dia. Mas eles não desistem, gente. Ele insiste: por amor de Deus, com humildade. Eles vão insistindo, isso é pedir esmola. Então renovo não é só chegar num culto, gente, e esperar do pregador, e do cantor, do pastor, não. Se você quer ser renovado, vai ter que ralar, filho. Deus faz coisas que parecem impossíveis ao homem. Essa moça saía de manhã, só chegava à noite, pedindo esmolas, com duas agravantes. Se alguém deixasse ela entrar em um campo para rebuscar, gente, o recatar, a tarefa dela era humilhante. Primeiro, ela podia ser estuprada, não tinha ninguém que defendesse. Se desse sede, não podia beber água. Se tivesse fome, não podia comer junto com os funcionários. E a palavra rebuscar, ela se predispôs a buscar aonde já foi buscado. As pessoas catavam os melhores grãos de cevadas. E como eu disse do nordestino, você sabe que a gente colheu muito milho, feijão. E quem passa na frente, ou seja, os donos ou os funcionários pagam para isso, vai catando a melhor. Só deixa para trás o que não presta, o que não serve. E a esmola que ela pediu era justamente para catar o que ficou para trás, o que não prestava. E todo dia ela estava lá, recatando, buscando o que ninguém acreditava, na esperança de um dia ser renovada. E Deus mudar a história da sogra. Porque a bênção estava na sogra, não estava nela. Quem foi deteriorada foi a sogra, não foi ela. Quem tinha história de crente era a sogra, não era ela. Quem era o xodó de Deus era a sogra, não era ela. Mas eu disse que Deus sempre deixa alguma coisa funcionando para não perder um crente. Ela vai ralando, vai ralando, vai ralando. A Bíblia diz que chegou um dia, nesse vai e vem,
Você vê que ela passava o dia, quando chegava em casa, nada chamava a atenção. O que ela colhia não dava nem para as duas comerem. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que ela bateu na porta de um homem, de um fazendeiro, que o nome era Boaz. Mas ele não estava, só estava um empregado. Eu vou parafrasear: pois não, moça, deixa-me recatar hoje aqui. Olha, sei não, o dono não está. Mas como é o seu nome? É Ruth. Chamou a atenção. Ruth, veja como a história já era conhecida. Ruth, a moabita, sim. Foi você que voltou com Naemi? Fui. Eu ouvi falar de você. A coragem que você teve de deixar sua terra, o seu povo, para acompanhar uma crente deteriorada. A gente que é crente muitas vezes deixa os outros para trás, não é? Se não é famoso, se está em erro, se caiu, a gente costuma deixar para trás. Agora ela entra, o homem deixa ela entrar. E quando o homem entra, deixa ela entrar, ela vai atrás das outras, porque as principais funcionárias iam na frente, e ela tinha que ir atrás, ver se sobrava alguma coisa que não servia para nada. Mas olha como Deus é bom. A Bíblia diz que naquele dia, o dono do campo resolve ir na fazenda. O dono. E quando o dono chega na fazenda, só uma coisa chamou a atenção dele. Não foi o gado, não foi o funcionário, não foi o campo, foi a estrangeira. Ele olhou e perguntou: quem é aquela moça que vai recatando? Quem é aquela moça que vai atrás das minhas moças? Aí o encarregado já tinha a história, disse: o nome dela é Ruth. Ela veio por isso, pediu isso, fez isso, fez isso, fez isso. Como é bom ter história, né, gente? Tem gente hoje, a nossa geração, entre aspas, eles querem aparecer pelo YouTube, quer aparecer pela net, pelo Facebook, pelo fanpage. Isso não vai muito longe. Isso de qualquer momento, a própria honra te acaba, te derrota. O bom é fazer história, é ter história. Qual é ter história? É ter marquinha de oração no joelho, é ter barriga, jejuando, costumando. Isso é história. O dono chamou ela. E quando ela chegou, ele parabenizou. E disse: eu estou sabendo a tua história, filha. O que você fez. Eu, só pela sua história, eu decidi mudar tudo aqui. Eu nunca fiz isso, vou parafrasear. Mas por você eu faço. Eu já disse ao rapaz, meu empregado, que a partir de hoje você não vai ser mais esmolé. Você não vai pedir favor a ninguém, você não vai mais andar pedindo arrego a ninguém. A partir de hoje você vai colher no meu campo, não vai mais bater na porta de ninguém. E na hora que você tiver sede, vai beber quanto copo você quiser. Na hora que der fome, você vai lanchar junto com eles. E ninguém está doido colocar a mão em você para lhe violentar. Sou eu que estou dando a ordem. Ela se alegra. Quando ela se alegra, diz a Bíblia que agradece. E quando ela sai, o dono muda o decreto. O dono olha para o empregado e diz: eu mudei o quadro aqui. Eu acho que ela ainda vai se esforçar muito desse jeito. Mas pois não, patrão, quer que você vai fazer o quê? Você vai dizer aos empregados meus. Quem eram eles? Eram os salariados, assalariados. Eles chegavam de manhã, com todo o amparato, só que enfrentava o pelo, enfrentava o sol, ralava a mão para colher e encher os cestos. Estes eram terríveis. Quando entrava um mendigo no campo, eles nem davam nota, nem olhavam para trás. E até o que não prestavam, eles recolhiam para não deixar nada para trás. Aí o dono agora diz: olha, diga a eles, que quando eles estiverem colhendo, que virem e olharem para trás.
e vê que esta moça vem, mesmo que ele já tenha amarrado o feixe, diga a eles que é para afrouxar o feixe, desatar o feixe e deixar caindo as melhores para ela. Porque quando ela vir, ela não vai ter esforço para colher, só é pegando as melhores, porque quem vai na frente vai ter que deixar para elas. Qual é a maior dificuldade da gente recomeçar? Qual é a maior dificuldade de voltar a ser renovado? Não é quem está de fora, gente. O problema é quem está dentro. Porque quem está dentro, quando você chega deteriorado, nem olha para você. Mete a marreta. Ah, fulana está aí. Ah, isso aí é ninguém não. Ah, fulano, não, isso aí não tem futuro não. Humilha, pisa, machuca. Então quem ia na frente fazia isso. Mas agora, por causa de uma crente que Deus queria renovar, o dono disse, diga a eles que quando olhar para trás, que vê essa esmolé chegando, eles vão ter que desatar o feixe, vão ter que deixar cair. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diz, me faz um favor. Se depois desse congresso, tu encontrar algum besta aí que vai na frente, achando que é alguma coisa, dá um recadinho a ele. Diga a ele que eu estou chegando. E estou querendo ser renovado. Imagina a cena. Pode até fazer biquinho. Pode até fazer bochechinha. Diga para ele, pode até fazer biquinho. Pode até fazer bochecha. Pode até balançar a cabeça. Pode até não ir com a minha cara. Mas vai ter que desatar o feixe e vai. Foi o dono que mandou. A ordem veio lá de cima. Foi ele que mandou. Veja aqui em síntese, o escritor diz que naquele dia ela colheu e juntou 2 éfas de grão de cevada. Isso é cerca de 22 quilos, gente. Ela teve dificuldade de levar para casa. Veja que é pela primeira vez que o escritor menciona. Naquele dia, quando ela chegou em casa, o escritor diz que elas comeram, lancharam, fizeram o lanche da tarde e ainda sobrou. O renovo está chegando, o renovo está chegando. E ai daquele que não acreditava em você. A sogra que era crente perguntou, filha, o que houve? Onde você colheu hoje? Ela disse, no campo de um homem, o nome dele é Boaz. A sogra era crente, gente, do ciclo de oração. Aí disse, meu Deus, é Deus puro. O renovo chegou. Ela disse, minha filha, esse homem é parente do falecido. E ele tem o direito de resgatar. Ele tem o direito de me dar esperança de novo. Ele é o remidor. O remidor era a pessoa mais próxima do falecido. E quando o marido morria, era ele que tinha que assumir as terras, a viúva. Era ele que tinha que dar continuidade, de renovar a esperança da viúva. Ela disse, filha, esse homem é Boaz, ele é o homem que vai nos renovar. É por isso que Boaz é uma figura de Jesus. Ela disse, filha, veja que ela estava tão interessada que se fosse hoje ela tinha ido para o Google. Tinha ido para o Zap, para o grupinho. E ela viu lá e disse, minha filha, eu estou sabendo que ele vai passar amanhã o dia no campo, na fazenda. E ele vai dormir lá, porque o povo vai juntar a cevada. Então, minha filha, é a hora. Lava-te. Toma um banho, tira o grude. Coloca um perfume que chama a atenção. Coloca o melhor vestido, filha, e vai para a eira. Desce para a eira, filha, desce.
e não deixa te conhecer, até que ele tenha trabalhado, comido e bebido. Aí você deita nos pés. E assim ela fez, gente. Não deixou se parecer. Na hora que estava crescendo, não se amostrou. Porque hoje está uma praga de uma briga de um querer ser melhor do que o outro. Eu canto mais do que fulano, eu faço mais do que fulano. E se pudesse andava com a melancia na cabeça para todo mundo ver. Ela não se deixou a conhecer. Esperou o homem trabalhar, comeu, bebeu e dormiu. Quando ele dormiu, ela deita nos pés. Diga para quem está ao seu lado, quer renovo? O segredo é descer. É humilhante. Descer é humilhante, mas o segredo está lá. Outro dia eu estava pregando em um grande congresso. E estava um cantor muito famoso. E quando terminou o culto, muito bom, muitas almas. A preocupação dele, no bom sentido, claro, que ele tinha que fazê-lo. Estou dizendo como experiência, não como crítica. Ele disse, Bento, eu estou todo molhado, não vou tirar foto com ninguém, vou para o hotel porque eu tenho que compartilhar. Eu esperei quase uma hora tirando foto. Quando eu cheguei no hotel, ele estava acordado já na madrugada. Só vi o barulho do WhatsApp, da internet. E ele perguntou, Bento, tu não vai compartilhar o culto? Não, vou não. Eu vou descer. Eu vou descer. Porque enquanto eu desço, é Deus que compartilha. Ela deita, o homem se assusta na meia-noite, diz o escritor. E quando levanta, ela está lá. Ela tira o capu da cabeça. E ele se apaixona por ela. Boaz olha para Ruth e diz, filha, como eu queria. O que você fez agora é melhor do que o que você fez toda a vida. Porque você poderia ir em busca de um mais novo ou de outro campo, mas você veio a mim. Mas eu não sou o resgatador, tem outro na minha frente. Mandou ela deitar, amanhece o dia aqui, mandou ela encher o depósito de grão, não volte para casa sem nada. Espere, filha, porque eu vou conversar com fulano. Se ele não quiser assumir, eu assumo. Veja que ela chegou em casa tão abatida, tão triste. E a sogra, como era a principal, nem dormiu à noite. Quando a nora chega em casa, ela na hora pergunta, e aí, como foi? Ela baixa a cabeça e diz, ele mandou esperar. Ele disse que não é ele, tem outro na frente. Mas, não, filha, a hora chegou. Mas ele mandou esperar. Não, descansa, descansa, filha. O Deus que eu conheço entrou em ação. Eu sei que esse homem não dorme hoje enquanto não resolver esse assunto. Ele vai resolver isso hoje, ele vai resolver isso hoje. Ele não vai ter sono enquanto não resolver. E não é que deu certo? A Bíblia diz que ele saiu, foi direto para a porta da cidade esperar o fulano passar. Quando o fulano chega, ele chama 10 testemunhas e chama, ei fulano, vem cá. Aí conta a história. Está sabendo que aquelas terras que pertenciam a Elimeleque, o falecido, Noemi voltou? Você vai resgatar? Você vai assumir? O caba disse, vou, já fiz as contas, já está tudo certo. Ele disse, agora quando você assumir as terras, você vai tomar da mão também a estrangeira, a Ruth, a excluída. E você vai assumir Ruth e Noemi. Aí o rapaz disse assim, eu vou prejudicar minha família, dá para mim não. Era o que ele queria, gente. Aí ele disse, então eu quero. Se você não assume, eu assumo. Aí o texto está escrito que naquela época tinha um código de ética e de compromisso. O primeiro remidor, quando ia passar para o segundo, para confirmar, ele tinha que tirar o sapato, deixar com o segundo e voltar para casa descalço.
Aí o rapaz que tinha direito disse: eu não quero. Ele disse: então passa para mim que eu quero. Aí o texto diz que o caba que tinha direito abriu mão, tirou o sapato, voltou para casa descalço e Boaz assumiu. O que isso quer dizer? Só Deus faz isso, gente. O homem tirou a visão do lucro, abriu mão do que era lucrativo para ele, porque Deus tinha interesse em renovar uma crente. Então olha para quem está ao outro lado, se você pode, diga: só por conta de você alguém hoje vai voltar descalço para casa. Alguém hoje vai ter que abrir mão, que achou que era, vai deixar de ser, só porque Deus está de olho em você, e hoje nesta noite vai ter renovo. Eu tenho urgência, diz o Senhor. Eu tenho urgência, diz o Senhor. Não demorou muito. Não demorou muito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho. Tenho aqui um rascunho. Não demorou muito. Aí, quem não acreditava, o convite chegou na porta. Mas que convite é esse? É o noivado. De quem? A estrangeira vai noivar com Boaz, o homem mais rico da cidade e da terra. É ele, a Bíblia diz que era o mais rico da região. Eu não acredito. É renovo, filho, acabou. Já era. Noivou, não demorou muito. A cartinha agora é maior, o convite é mais bonito, que é casamento. Ruth casou com Boaz, o homem mais rico da região. Aí Deus disse: agora é comigo. Agora é comigo. Olha o que é que Deus fez para renovar uma crente. Ele mexeu em 42 gerações para mostrar quem ele é. E ele faz o que quer, usa quem quer, do jeito que quer. Veja que você vai ler. E era excluída. Mas para renovar Noemi, Deus mexeu em 42 gerações. Olha o que é que a Bíblia diz. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá de Perez gerou Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão a Perez. Perez a Arão. Arão a Aminadab. Aí ele diz: Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz casa com Ruth e gera Obed. Obed gera Jessé. E Jessé gera Davi, o maior rei de Israel. Aí a Bíblia diz que de Abraão até Davi são 14 gerações. Agora imagina, a gente prega de Davi, a gente bota Davi lá em cima porque foi o maior rei de Israel, mas quem é avô e bisavô sabe o que eu estou dizendo aqui. Os netos quebram a gente no meio. Então, para Davi ser rei, ele teve que passar pela coxa de Noemi e de Ruth. Ele teve que passar pelo renovo de Noemi. Dá para ver ele sentado na coxa da bisavó e dizendo: vovó, ora por mim, eu sei que a senhora foi renovada, eu sei que Deus mudou a sua história, então eu quero ser grande, eu te abençoo, meu neto. Eu te abençoo, eu te abençoo. E agora as mulheres mudaram o cântico. Quem é ela? Não. Agora quem não acreditava tinha que dizer em Belém: bendito é o Deus de Noemi. Bendito é o Deus de Noemi, que não deixou ela sem renovo. Que não deixou ela sem renovo. Aí olha o que é que Deus faz. Isso aqui era quase que inacreditável na ótica humana. Aí a Bíblia diz que Davi gerou a Salomão. Salomão a Roboão. Roboão gerou a quem? A Abias. Abias gera a Asa. Asa a Josafá. Josafá a Jorão. A Bíblia diz que Jorão, ele gera a Uzias. Uzias gera Jotão. Jotão gera Acais. E Acais a Ezequias. Ezequias gera Manassés. Manassés a Amon. E Amon a Josias. Josias gera Jeconia. E vai para o cativeiro. Acabou não. O nome de Ruth e Noemi saiu da história.
história saiu não. Depois de 70 anos no cativeiro, aí diz que Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gera Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gera Azó, Azó gera Zadok, Azó gera Eliúde, Eliúde gera Eliatã, Amatã gera Jacó, Jacó gera José, o qual foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o renovador. Todo mundo tinha que ver. Orfa saiu da história. Elimeleque saiu da história. Mas para renovar uma crente, Deus mexeu em 42 gerações. E agora quem não acreditava tinha que botar o pescoço para cima e o peito para frente e sair gritando: bendito é o Deus de Noemi, que lhe deu um filho que vai cuidar, vai renovar, vai preservar a velhice dela. Enquanto ele viver, ela viver, ele vai cuidar dela. Como você chegou aqui? Você já ouviu, o pastor falou aqui. Quantas vezes disseram: esse negro não vale o que come? Quantas vezes eu não quis desistir? Ninguém acredita em mim, só vê os meus defeitos. É isso que o ser humano faz na maioria. E um dia que eu queria me suicidar, chegou um crente para pregar para mim. Eu conheço alguém que acredita em você, que pode mudar a tua história. Eu disse: tem não. Ele disse: tem, é Jesus. Eu disse: mas eu tenho muitos defeitos. Ele disse: ele é especialista em quem tem defeito. Mas ninguém acredita. Ele gosta disso. Ele veio para os desacreditados. Ele me pregou por 3 meses e eu fui para a igreja. Mas eu cheguei na igreja com coragem, gente. Orando, jejuando. 1 ano e meio na igreja. O pregador pregando, mandou eu ficar de pé. A igreja era essa metade aqui. E disse: Deus está abrindo as fronteiras do mundo por causa de para você. Os estados do Brasil, a federação vai ser pequena. Porque ele resolveu se agradar de você. Olha para quem está ao outro lado e diga: quando Deus gosta, já era. E naquele dia eu me alegrei. E naquele dia eu glorifiquei a igreja. Mas com 3 dias depois, foi alguns obreiros me procurar na minha casa para eu desistir. E eles me disseram: olha, a gente sabe que tu é crente, a gente veio te aconselhar. Mas como? Não acredita naquilo que ouviste, não. Mas por quê? Porque você só tem 1 ano e meio de crente. A gente já tem 10, 20. E é impossível acontecer isso. Mas o quê? Aquilo que o pregador falou. As fronteiras do mundo vai se abrir, o Brasil. Você vai decepcionar e vai desistir. E a gente gosta de você e sabe que você é crente. Mas por quê? Porque você tem 3 defeitos que não vão te aceitar. Qual? Tu é pobre. Tu é analfabeto. E você é preto. E ainda hoje dói. E eu disse: então eu vou desistir. Não dá mais para continuar. No outro dia eu fui orar meia hora de manhã para nunca mais voltar para uma igreja, decepcionado. Mas quando eu orei meia hora, não deu mais para me levantar. Quando eu fazia força, tinha 2 mãos no meu ombro. Fique aí, filho. Fui eu que te achei, fui eu que te escolhi.
Eu não vou desistir de você. Até 4 horas da tarde eu fiquei ali chorando, gritando. Depois das 4 horas, quando eu saí para ir para casa, o jovem, antes de eu chegar em casa, veio correndo, que a minha filha tinha passado mal. Me levou no posto de saúde. Quando eu cheguei lá, o médico disse: é o pai, sou, entre. Quando eu entrei, ele olhou para mim e disse: eu fiz o que pude, mas ela já faleceu. Leve para casa, prepara o enterro. Eu saí acabado, com a menina nos braços, decepcionado, as pessoas maneando a cabeça. E quando eu pensava que tudo estava acabado, antes de eu chegar em casa, o Espírito Santo disse: não desista, vá para onde você estava, que eu vou te mostrar que eu não dependo do homem. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu uso quem quero. E para você saber quem sou eu, hoje eu vou te mostrar quem sou. Fui impulsionado, fui direto para o santuário, para a igreja. Quando eu cheguei lá, joguei a menina no púlpito na frente, gritei. Não deu 10 minutos, estava um médico na igreja, a enfermeira, os vizinhos rodeando a igreja. Aí Deus chegou e disse: fui eu que te trouxe aqui, e hoje eu renovo a tua esperança. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Na hora, a menina deu um salto, ressuscitou, começou a dar glória, começou a louvar a Jesus na vista de todos. Eu fui renovado. 1 ano, 95, nada. Chegou 1996, aquela ansiedade. Eita, vai ser esse o meu ano. Nada. Continuava na cana, no canavial. Falei, analfabeto. E preto, e pobre. 1997, nada. Aí as pessoas chegaram: e aí, cadê? A gente não disse que era melhor desistir? Cadê a promessa? Internacional. Aí começaram a me apelidar de internacional. Chegou 2009, 15 anos. Eu não desisti. Se você queria desistir, filho, chegou na hora errada. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: dá para desistir mais não, filho. Deus já mexeu na história por causa de você. Quantas vezes a gente não pensa em desistir, mas não dá mais não. Em 2009, eu surrado, deteriorado. O que me fortalecia era que quando a madeira descia, eles não acreditavam. Eu chegava no círculo de oração, as irmãzinhas, sem expressão, Jesus, promode, dificuldade. Levantava e vinha marchando. Irmão Geno, Deus me mostrou. Mostrou o quê, irmã? Você cruzando o oceano nas asas de aço. A promessa está de pé, está viva. 15 anos. Em 2009 o telefone toca. Era o secretário-geral da convenção do meu estado. Eu nunca nem conhecia. É o Genival, sou. Estou falando no nome do pastor presidente. Nunca tinha chegado perto. Mas o que é que houve? Ele pediu para ligar para você. E 15 anos depois. Mas o que é que houve? É que daqui a 3 meses, era mês de junho, daqui a 12 meses é a convenção geral. E ele resolveu colocar você para pregar na convenção. Ore, leia, que não é fácil não. Desligou o telefone. Eu tremia, gente. E achei que não era verdade. Quando chegou o mês de julho, o cartaz saiu, o outdoor, com a foto dos preletores. Só presidente, pastor presidente da convenção geral, pastor presidente do estado tal, pastor presidente, e no meio dos presidentes tinha uma carinha preta. Pergunta quem está ao teu lado, acerta quem é.
O projeto. Quando a foto saiu, aquelas pessoas que iam na frente, os detentores do poder, foram a ele e disseram: é verdade, o senhor vai colocar esse preto para pregar na convenção? São 30 mil pessoas por noite, só vai ter pastor presidente? Vou. Mas o senhor conhece ele? Não. O senhor sabe que ele é da roça? Sei. Sabe que ele não tem cultura? Sei. Sabe que ele não sabe falar direito? Sei. O senhor perdeu o juízo? Não. O que é que houve? Foi Deus que mandou afrouxar o feixe. Quando fecha a frouxa tem renovo. Quando fecha a frouxa tem cumprimento de promessa. Preguei. Agora imagina, eu hoje estou mais limpinho, que não trabalho mais no sol, mas eu era pretinho de doer. Aconteceu o vestido. Agora eu todo molhado, lágrimas, suor. Os branquinhos, quem não acreditava, me botava no braço e metia beijo na minha cara, para meu negro, meu preto, velho. Diga para quem está ao outro lado: estou com dó de quem pensou que você não ia ser mais renovado. Todo o estado me queria de uma vez só. 2010, o telefone toca, eu na cana. E eu com a carinha de besta: alô? Só que do outro lado: hello? Era a Europa. 2010, era os Estados Unidos. 2012, Deus abriu o Oriente. Eu não sabia o que dizer. Quando o telefone tocou, só fui dizer: arigato. Hoje, gente, eu viajo mais de 15 vezes fora do país pregar, a convite. E porque não posso ir mais por conta do compromisso no Brasil. Hoje eu prego nos maiores congressos e trabalhos, convenções do Brasil. Tem trabalhos que são 60, 50 mil pessoas. E às vezes alguém olha para mim e diz: agora tu é o cara, hein? E às vezes eu penso que sou. O Espírito Santo diz: lembra quem tu és. Então quando eu chego em casa eu vou chupar cana. Para não perder a raiz. Porque quem faz é Ele. Quem renova é Ele. O dono é Ele. O Espírito Santo está renovando vidas aqui. Esta noite tem sonhos sendo renovados, tem projetos sendo renovados. Deus está mudando a história por conta de você. Deus está mexendo na história por causa de você. Fique de pé se você pode. Pastor Tiago, eu sou pastor, vice-presidente de uma igreja. São cerca de 6 mil crentes. E eu não vim emocionar você, eu vim pregar a Bíblia. Mas eu queria que você virasse para essa pessoa do mesmo sexo que está do seu lado, se você tem intimidade, pode. E se não for do mesmo sexo, que seja íntimo, vira para ele: me ajuda, pastor, com todo respeito. O pastor está ali, me ajuda um obreiro aqui, me ajuda aqui. Vira para ela assim, para ele assim, ó, se você pode. Olha nos olhos dele, nos olhos dela. Diga para ele: não quero nem saber. Estou nem aí como você chegou nesse congresso. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair renovado. Vou sair acreditando que Deus não se esqueceu de mim. Vou sair cheio do Espírito Santo. Diga para ele: me faz um favor.
Se depois desse congresso tu encontrar alguém que não acreditava em mim, que pensou que eu estava acabado e que não ia ser mais renovado, dá um recado a ele, diga a ele que a casa dele caiu. Eu estou sendo renovado, Deus não se esqueceu de mim, eu não sou um projeto falido. Seja renovado agora, seja renovado agora, seja renovado agora. Abraça ele, abraça ela, abraça ele, abraça ela. Chora com ela, chora com ele. Você não sabe como ela chegou aqui. Profetiza para ele, diga: hoje é noite de renovo. Esse congresso é congresso de renovo. Pastor, me permita. Vai, faz isso por... Eu te peço, eu não costumo fazer isso. Mas abraça ele, abraça mesmo, abraça ela. Profetiza para ele, diga para ela: Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Você não está só. 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 Adore, 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 adore. Bendito, bendito, bendito é o Deus da luz. Bendito é o Deus da Ana. Bendito é o teu Deus. Bendito.